Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais um quarto de hora. É isso aí, 15 minutinhos de devocional, de uma palavra de oração, de uma palavra te desafiando a ter a prática, a disciplina de oração a cada dia. 15 minutinhos de palavra, 15 minutinhos de oração, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ação de graças. A importância de nós termos uma devocional com o Senhor. Nos dias de hoje, há necessidade urgente de homens nos modelos do grande apóstolo, homens de coragem, bravura e verdade, que não são abalados pelo temor do homem ou reduzidos ao silêncio ou apologia por medo das consequências. E uma das formas para protegê-los é que as pessoas nos bancos da igreja se envolvam em fervorosa oração pelos pregadores. Nas palavras do próprio apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso, ditas quando estava a caminho de Jerusalém, ele justifica-se da acusação de culpa de sangue, dizendo que não havia falhado em declarar-lhes todo o conselho de Deus. Também a seus irmãos de Filipos diz que, por meio de suas orações, ele não ficaria nem envergonhado e nem com medo. Nada talvez possa ser mais prejudicial ao avanço do reino de Deus entre os homens do que uma declaração tímida ou duvidosa da verdade revelada. O homem que declara apenas a metade do que acredita está lado a lado com o homem que declara plenamente a metade em que acredita. Nenhum covarde pode pregar o evangelho e declarar todo o conselho de Deus. Para isso, um homem precisa estar em atitude de batalha, não por paixão, mas por causa de profunda convicção, forte, consciência e plena coragem. A fé está sob custódia de um coração valente, ao passo que a timidez se rende sempre a um espírito bravo. Paulo orou e insistiu que outros orassem para que ele fosse um homem de coragem resoluta, bravo o suficiente para fazer qualquer coisa, menos pecar. O resultado dessa oração mútua é que a história não tem melhor exemplo de coragem em um ministro de Jesus Cristo do que a que testificava na vida do apóstolo Paulo. Ele ocupa a posição de destaque como pregador destemido, determinado e temente do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus parece ter tido muito cuidado com seus profetas dos tempos passados para salvá-los do medo enquanto entregavam-se suas mensagens à humanidade. Ele buscava proteger de todas as formas seus porta-vozes de temor do homem e, por meio de ordens, raciocínio e encorajamento, buscava torná-los destemidos e verdadeiros ao seu chamado. Uma das tentações constantes de um pregador é o temor do homem. Infelizmente, não são poucos os que se rendem a esse medo ou ficam em silêncio quando deveriam falar com ousadia e eloquência, ou temperam com palavras suaves a ordem severa que devem entregar. Quem teme o homem cai em armadilhas, como disse Salomão em Provérbios 29 e 25. Com essa única tentação, Satanás com frequência ataca o pregador da palavra. E poucos há que não sentiram a força dessa tentação. É dever dos ministros do Evangelho enfrentar a tentação de temer o homem com resoluta coragem e fortalecer-se contra ela e, se necessário, passar por cima dela. Para esse fim tão importante, o pregador deve receber a oração de sua igreja. Ele precisa de libertação do medo. E a oração é o grande agente por meio do qual o medo é afastado e a libertação dessa prisão é concedida à alma. Temos em Êxodo capítulo 17 um exemplo marcante da necessidade de oração do pregador e do que as orações das pessoas podem fazer por ele. Israel e Amaleque estavam em guerra e a batalha era severa e acirrada. Moisés foi ao topo do monte com a sua vara levantada em suas mãos, o símbolo de poder e vitória. Enquanto Moisés mantinha a vara erguida, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as mãos com a vara, Amaleque prevalecia. Quando a batalha estava a perigo, Arão e Hur,
chegaram para o resgate e, quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, esses dois homens sustentavam as mãos, de modo que permaneceram firmes as mãos do líder até ao pôr do sol. E Josué derrotou o exército dos amalequitas ao fio da espada. É o que nos revela o texto de Êxodo 17, versículos 12 e 13. Por consentimento mútuo, esse evento da história do antigo Israel tem sido reconhecido como uma ilustração admirável de como um povo pode sustentar seu pregador por meio da oração e como a vitória vem quando o povo ora por seu pregador. Alguns dos melhores homens de Deus no Antigo Testamento tiveram que ser encorajados contra o temor pelo Deus Todo-Poderoso. O próprio Moisés não estava livre do medo que atormenta e acomoda um líder. Deus disse para ele ir ao faraó com as seguintes palavras: "Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas." Êxodo capítulo 3, verso 10. Mas Moisés, principalmente por medo, começou a apresentar objeções e desculpas para não ir, até que Deus ficou bravo com ele e disse, finalmente, que enviaria Arão com Moisés para falar por ele, já que Moisés insistia em que nunca havia tido facilidade de falar com o faraó. Êxodo capítulo 4, verso 10. Mas na verdade era que Moisés estava com medo de enfrentar o faraó e Deus levou algum tempo para contornar seus medos e encorajá-lo a encarar o monarca egípcio e entregar a mensagem de Deus a ele. Também Josué, o sucessor de Moisés e um homem aparentemente corajoso, precisou ser fortalecido por Deus contra o medo. Caso contrário, ele retrocederia do dever e ficaria reduzido ao desânimo e à timidez. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. É o que está registrado em Josué capítulo 1, versículo 9. Por melhor e mais verdadeiro que fosse, Jeremias, extremamente tentado a temer e teve que ser advertido e fortalecido para não falhar na tarefa. Quando Deus o ordenou profeta às nações, Jeremias começou a desculpar-se, afirmando que não podia falar, pois era apenas uma criança nessa área. Então o Senhor teve que defendê-lo da tentação do medo para que ele não se mostrasse incrédulo. E Jeremias 1,17 nos diz, e você, prepare-se, vá dizer-lhe tudo o que eu te ordenar. Não fique atemorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. Uma vez que esses grandes homens dos tempos passados eram atacados por tentações e estavam dispostos a fugir do dever, não devemos nos surpreender que os pregadores de hoje se encontrem em situação semelhante. O diabo é o mesmo em todas as épocas. Tampouco a natureza sofreu alguma modificação. Como necessitamos, então, orar pelos líderes do nosso Israel, principalmente para que recebam o dom da ousadia e transmitam a palavra de Deus com muita coragem. Esse era o motivo pelo qual Paulo insistiu tão vigorosamente que os irmãos orassem por ele, para que lhe fosse dada uma porta de acesso e ele fosse livre do temor do homem e abençoado com ousadia na pregação da palavra. O desafio e a exigência do mundo nos nossos dias é que o cristianismo seja prático, que seus preceitos sejam expressos na prática e trazidos do âmbito do ideal para os níveis da vida cotidiana. Isso só pode ser feito por homens de oração, que estando em harmonia com seus ministros, não cessem de levá-los em oração diante de Deus. Um pregador do evangelho sozinho não pode suprir as exigências que se faz dele, da mesma forma que a videira não pode dar uvas sem ramos. Os homens que se sentam nos bancos da igreja são os que devem dar frutos. Eles devem traduzir o ideal do púlpito para o real da ação e da vida cotidiana. Mas eles não conseguirão, não poderão, se não forem dedicados a Deus e muito dados à oração. Devoção a Deus e devoção à oração são a mesma coisa. Que Deus levante homens e mulheres cheios, revestidos com uma disciplina e um comprometimento com Deus através da prática da oração no dia a dia. Somente uma vida de oração
é que pode nos dar ousadia, coragem, é que pode nos proteger, nos blindar para podermos cumprir o chamado do Senhor com excelência. Pai de amor e Deus bendito, nós rogamos nesta hora, levanta, desperta, Pai, a tua igreja, desperta os líderes, desperta homens e mulheres para a vida de oração, que possamos, ó Pai, regar o nosso chamado, regar o nosso ministério, a nossa vida com oração, orando em todo o tempo. No nome de Jesus, perdoa, Senhor, a nossa negligência, perdoa nossas falhas, nossos pecados e fortalece-nos, reveste-nos, dá-nos dessa coragem e dá-nos, ó Pai, a Tua palavra no abrir da nossa boca, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Aproveite essa devocional e faça os próximos 15 minutos de clamor e intercessão em cima desse foco, em cima dessa visão. E olha, não esqueça de fazer 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de agradecimento, ações de graça. Se perdeu alguma das nossas devocionais, entra lá na fanpage do Facebook, Rede Global de Intercessores, ou mesmo no nosso canal youtube.com/torreforte. Clicando em vídeos, você vai ter acesso a todas as demais. Essas devocionais dessa série estão no livro As Armas da Oração, de Eduardo Bondes. Deus te abençoe e até a próxima, no nome de Jesus.